Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o zoroastrismo. Estamos no segundo vídeo falando acerca da antiguidade dos escritos avésticos. Já fizemos aqui neste canal uma série de vídeos falando sobre o zoroastrismo, a sua influência para com o judaísmo, o cristianismo, como que as hipóteses levantadas têm muitos fundamentos em dizer que o judaísmo vem do zoroastrismo. Tem uma playlist aqui no canal com o nome Zoroastrismo, em que você pode chegar lá, assistir tudo que já produzimos até aqui, inclusive mostrando a arqueologia zoroástrica, né? Também chamada arqueologia persa, arqueologia do Império Aquemênida, da tumba de Dário e tantos outros achados arqueológicos que comprovam o zoroastrismo, a sua datação. E vamos continuar, então, vamos retomar a leitura do exato trecho aonde paramos. Caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores, vou deixar aqui no card, vou deixar aqui também na descrição. Assista aos vídeos anteriores para que você possa entender melhor o nosso contexto de pesquisa. Além do Avesta, há as obras em Pahlavi, médio-persa, com redação final já nos séculos 9 e 10 depois de Cristo, ou depois da Era Comum. Elas incluem um resumo de todo o Avesta original chamado Dinkard, Atos da Religião, texto Pahlavi do século 9, contendo traduções de textos perdidos do Avesta e longos trechos traduzidos como sendo pertencentes a porções perdidas do Avesta, certamente antigas, mas de difícil datação. Além do Dinkard, DK sua sigla, os textos mais importantes são o Bundarish, BD, o Barman, ou Barman, Yats, BYT, o Wizi-Dajira e Zadispran, o Dadestan e Denig, DD, o Pahlavi Rivayat, que acompanha o Dadestan, e Denig, PR. O livro de Ardai Wirhats Namag. Todos estes são textos já do Avesta tardio. Alguns são explicações. Por exemplo, o Dinkard, ele não é tido como sagrado, mas ele é um excelente manual da própria religião zoroastriana. O Dinkard, ele tem não somente o resumo, como também de algumas tradições avésticas, como também as explicações. Bundarish nem se fala. Bundarish é uma organização de todas as cosmogonias avésticas. Então é muito interessante. Bundarish é um livro que tem que ser lido. Ele é fantástico. Tá? Eu estou falando literalmente. É um livro fantástico. Quem acompanha o meu trabalho e mergulhou na leitura do Avesta só tem elogios,
São só boas ideias que nós trocamos, porque você entende perfeitamente todas as questões que envolvem o cristianismo, estão lá muito antes do cristianismo. Por que eu digo muito antes? Porque se você for nos escritos originais, nos Gálatas, nos Hinos, nos Iates, as informações estão soltas, né? Não está tudo junto, agrupado. Então, os Iates são grandes, né? Eu tenho uma tradução do francês dos Hinos, são enormes, né? É quase uma Bíblia. Já quando você pega o Bundarrish, esses assuntos, tanto o Denkard também, eles estão organizados. Então, e você tenha as referências de onde estão. Então, é muito interessante, claro, quando você adquire o texto com referências, né? Se você pegar a coleção oriental do leste, né, textos que foram, as traduções que foram produzidas por Max Müller, seus alunos, né, e cooperadores, tem todas as referências. Então, você pega lá, você está lendo o Denkard e você sabe onde está a referência, nos Gálatas, nos Iates, em outros textos avésicos. Então, o Bundarrish é fantástico para falar da criação, para falar dos 4 elementos, ressurreição, como surgem os Daevas, os demônios, como surge Arimã, como é que era a compreensão no princípio, Ormades, né? E Arimã, o que eram de fato. As pessoas de fora do zoroastrismo, que faz uma leitura muito fria, né? Aquela leitura totalmente fria que eu falo é uma leitura desprovida das chaves do próprio texto, né? Quando começa a pender ao academicismo, né? E não àquilo que é acadêmico de fato. Fazem leituras muito ruins, né? Porque não tem as chaves hermenêuticas e principalmente querem se utilizar da mesma visão ou da cosmovisão cristã para ler o Avesta, né? Então fica ruim. Mas você tem ali questões muito bem abordadas que é muito interessante você conhecer. Principalmente o pessoal fala eram 2 deuses, Ormades e Arimã. Não são 2 deuses, né? Você tem a luz infinita e a luz infinita gera uma sombra. Então e ali você tem que ler. Não é você se basear no que os outros estão falando. Inclusive isso já está no capítulo 1, né? É um absurdo a pessoa acreditar no que alguém está falando e não pegar lá e ler. Bom, calma aí, aqui não diz que é isso, né? Então, ler o texto é muito melhor. E você ler as explicações dos exegetas da religião também é muito interessante. Que não é apologética, como é no cristianismo. É literalmente uma explicação do texto. Então, vale a pena vocês terem contato com os escritos avésicos a título de conhecimento. Entre todos esses, talvez o mais importante em termos de escatologia seja o Bundarrish, criação original, tá vendo? Chamado também de Zend Akais, conhecido como o grande Bundarrish, para diferenciar do Bundarrish indiano, que é menor. Trata-se de um compêndio Pahlavi composto principalmente entre o século 8 e 9, século 9 depois de Cristo, contemporâneo do Denkard. Então vocês veem que as informações que eu estou trazendo para vocês, elas estão sendo corroboradas na leitura dessa tese. Mas foi o que eu falei, né? Eu me debrucei 1 ano sobre o zoroastrismo praticamente, lendo, pesquisando, entendendo, lendo os livros, né? Tendo contato com pessoas realmente que são da religião do Zoroastro, os ouvindo, lendo seus textos. Então isso me deu uma compreensão um pouco à frente de outras pessoas, né, do meio comum para entender o zoroastrismo. Traz eventos e componentes da cosmologia zoroastriana, a criação do mundo e seu final. Os comentários do Avesta em Pahlavi são chamados de Zend. E a junção deles ao Avesta recebeu o nome de Zend Avesta, comentários do Avesta. Entenderam? Para o caso do objetivo deste trabalho, estas obras possuem interesse na medida em que, apesar de tardias, como eu disse antes, né, olha lá, for possível esclarecer as antigas tradições refletidas por elas. Sabe-se que os textos tardios escritos em Avestan, bem como os livros em Pahlavi, associaram crenças apocalíptico-escatológicas com
palavras e expressões encontradas nos gathas, embora o significado original delas possa ter sido diferente. E são diferentes em alguns aspectos. Logo, pega a série Textos do Leste, né, do Max Muller, lê, e ali você tem os comentários, as explicações. Diversos especialistas em línguas orientais, na língua iraniana, no Avestan, tem ali que comentaram o livro, e aí você vai ver o quão você vai avançar e vai ganhar no entendimento do zoroastrismo. Ok, meus amigos, eu vou encerrar a leitura por aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o conteúdo. Daremos continuidade a essa leitura. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over.